Abre comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, essa noite. Irmãos, uma coisa importante sobre o valor do churrasco de R$20, você deve ter percebido que o ano passado foi 15, né? E só a entrada lá na FC foi para R$5,60, tá? Então ficou bem caro. Então não dá para fazer uma churrascada por menos, porque com esse valor a gente vai comprar todos os descartáveis, carvão, sal, todas as coisas que preparam, tá? Então, na verdade está bem barato, tá bom? Só para você estar ciente. Tessalonicenses, todos lá? 1 Tessalonicenses? Amém. Nós vamos ler do versículo 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus. Obrigado por essa porção que o Senhor preparou para nós hoje. Senhor, esse é o pão vivo que desceu dos céus. A tua palavra é o nosso alimento. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor, prepara os nossos corações para recebermos do Senhor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu oro, ó Deus, que o Senhor nos dê fé e alegria para recebermos a tua palavra com atenção. Captura a nossa mente, captura o nosso coração, e que essa palavra nos dê crescimento, maturidade, transformação, libertação, cura, Senhor, motivação, Senhor. Que o nosso caminhar, ó Deus, seja mais próximo ao teu. Eu oro, Deus, já te agradecendo, pedindo que o Senhor repreenda toda ação maligna, Senhor, que tenta distrair as mentes e os corações da tua palavra, Pai. Eu oro que o Senhor nos permita, Senhor Deus, focar no Senhor e receber do Senhor tudo o que o Senhor preparou para nós essa noite. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, já há algumas semanas estamos estudando o livro de 1 Tessalonicenses. A carta de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses apresenta Jesus como o rei que vem, né? Fala sobre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Então são momentos, né, aguardados, né, por nós cristãos. Na semana passada nós estudamos o capítulo 4, demos sequência, né, ao capítulo 4, e essa noite nós esperamos concluir o capítulo 4 falando sobre esse tema, o arrebatamento da igreja. Então, esse é o tema do estudo de hoje, e como o nome fala, arrebatamento. O que é isso, né? Arrebatamento significa ser tomado à força. Nós vamos ser, a igreja do Senhor será tomada à força, né? E isso pode acontecer a qualquer momento. Não existe nenhuma profecia ainda que deva se cumprir para que o arrebatamento da igreja venha acontecer. Então, nós podemos ser arrebatados a qualquer momento. Podemos ser arrebatados antes desse culto terminar. Podemos ser arrebatados mesmo agora.
E isso causa para nós uma grande expectativa, isso deve transformar a nossa maneira de andar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros. E isso é o que torna esse assunto tão maravilhoso para nós essa noite, né? Falar do arrebatamento da igreja e olhar nas Escrituras o que a palavra de Deus tem a nos dizer em relação a isso, ao arrebatamento da igreja, o momento que a igreja será tomada à força para se encontrar com o Senhor nos ares. A igreja de Tessalônica, pelo pouco tempo que Paulo esteve com eles, 3 semanas, esse foi um assunto que Paulo enfatizou muito. E eles tinham entendido, eles viviam exatamente na expectativa da volta de Jesus. Eles criam piamente que Jesus poderia voltar a qualquer instante. E isso fez com que eles fossem exemplo para todos os cristãos, na fé, no amor, no procedimento, na pureza, em todos os sentidos, em todas as áreas, todos os aspectos. Aqueles cristãos em Tessalônica eram o exemplo. Por quê? Porque eles viviam na expectativa que Jesus podia voltar cada dia. Eles amanheciam o dia na expectativa. Pode ser hoje. Esse pode ser o dia que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Esse pode ser o dia que não haverá mais dor nem sofrimento. Esse pode ser o dia de ver o Senhor face a face, imagina. Então eles viviam nessa expectativa a cada novo dia, e isso fazia com que eles fez com que eles se tornassem exemplos, não só na época, né, para as igrejas ao redor, como Paulo menciona nessa carta, mas até hoje, né? O exemplo dos irmãos em Tessalônica tem impactado a história da igreja até os nossos dias, tem impactado as nossas vidas, e o nosso desejo ao estudar a carta é que nós sejamos também, né, transformados e possamos viver na mesma expectativa, né, que esses irmãos viveram. Então, vamos olhar o que esse trecho nos diz. Versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Eu quero dividir esse versículo com vocês em 3 partes. Primeiro, eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de Paulo não querer que nós sejamos ignorantes em relação a esse assunto. A segundo ponto é em relação aos que dormem, porque ele usa o termo dormir, se referindo aos irmãos que partiram para a glória antes de nós. E o terceiro ponto, ele fala que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Por que que nós não precisamos ficar tristes quando um cristão morre, como aqueles que não têm esperança? Então são pontos importantes para a nossa fé aqui logo de cara. Então a primeira coisa, o primeiro ponto, ele diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. Há 4 coisas que em suas cartas Paulo fala para a igreja não ser ignorante. E eu anotei para você. Ele fala: não seja ignorante sobre o plano de Deus para Israel. Isso está em Romanos 11:25. Tem um slide também, caso vocês queiram anotar. Ele fala: não seja ignorante sobre os dons espirituais, em 1 Coríntios 12:1. Ele diz: não sejam ignorantes sobre os sofrimentos e as tribulações da vida cristã. Isso está em 2 Coríntios 1:8. E ele diz: não sejam ignorantes sobre a segunda volta de Cristo. Isso em 1 Tessalonicenses 4:13. Então, Paulo não quer que os irmãos sejam ignorantes. Paulo não quer que os irmãos ignorem o fato que a igreja de Cristo será arrebatada, né? Nós não devemos ignorar isso. Esses assuntos, geralmente esses 4 assuntos que nós falamos, o cristão, infelizmente, ainda é ignorante a respeito. Ou seja, ele não sabe sobre isso. Ele não sabe porque ele não leu, não sabe porque não fez doutrinas bíblicas, simplesmente está ignorante, né? E Paulo diz: não, vocês não podem ser ignorantes em relação a esses assuntos. Nós não podemos ser ignorantes sobre esse momento mais esperado da igreja, que é o momento que nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Então ele vai começar a desenvolver esse tema. E essa passagem é a passagem mais rica que nos dá base para a doutrina do arrebatamento. Então, muito bem, ele não quer que sejamos ignorantes em relação a isso, e ele diz: quanto aos que dormem. E ele se refere aos que dormem em relação aos irmãos que partiram ou que morreram antes de nós, que estamos vivos, aguardando o arrebatamento da igreja. Mas prestem atenção que ele usa o termo dormir,
Por que Paulo usa o termo dormir para se referir aos irmãos que morreram? Muito bom. Primeiro, porque nós cristãos não morremos, nós nos mudamos, né? Fechamos os olhos aqui e abrimos os olhos na glória. E isso acontece mais rápido que um piscar de olhos, é o que a palavra de Deus nos diz. Então, estar ausente do corpo é estar presente na presença de Deus. É maravilhoso isso, né, irmão? Isso é maravilhoso. A Bíblia nos dá base para acreditar que estar ausente do corpo é estar presente com Deus, e isso é em frações de segundos. É muito rápido, é mais rápido do que um piscar de olhos. O piscar de olhos demora muito. Nós estaremos na presença do Senhor do que isso. Isso é maravilhoso, né? Então, tem a dança das cadeiras e a dança dos microfones. Bom, eu vou ficar um pouquinho longe. Mas, bom, voltando, queridos, vamos lá. Vocês não perderam o fio da meada, né? Só eu, né? Mas vamos lá. Ó. Posso perguntar qualquer coisa que eu falei até agora? Sim? Amém. Por que Paulo fala dormir? Porque o crente não morre, não é? Que o crente se muda, simplesmente muda o endereço. Ele não morre. Então, glória a Deus por isso, né? Nós não morremos. Mas é interessante porque Paulo usa um termo que no mundo antigo era muito usado. Só que o mundo antigo usava o dormir como um sono eterno. As pessoas, o mundo antigo eu falo a cultura da época, as pessoas que viviam na época de Paulo, eles costumavam usar a palavra dormir em relação à morte, porém eles não tinham a esperança da ressurreição, eles não tinham a esperança de uma vida após a morte, de uma continuidade. Então para eles era um sono sem fim, né? E era muito triste, porque não há alegria, né? Mas para nós cristãos, Paulo ele faz questão de pôr no mesmo versículo que aqueles que dormem, mostrando para nós que os irmãos estão simplesmente dormindo para nós, porque para Deus eles estão vivos, estão não só vivos, mas estão acordados. A doutrina do sono da alma, ela não é bíblica. Eu vou repetir isso porque eu quero que você anote. A doutrina do sono da alma não é bíblica. Essa doutrina que você já ouviu, essa doutrina de que quando o crente morre, ele fica num estado de suspensão, tipo num limbo inconsciente, até o dia da ressurreição, onde então ele vai receber um novo corpo. Isso não é bíblico, tá? A Bíblia não nos dá base para crer nisso, nesse estado de inconsciência. Pelo contrário, a Bíblia fala que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. É imediato, tá? Não existe nada intermediário, não existe nada entre um momento e o outro. É muito rápido, é mais rápido que um piscar de olhos. E isso vai acontecer, tá? Então ninguém fica dormindo inconsciente até despertar desse sono, tá? Então é muito importante. Paulo, ele usa o dormir, mas não como um dormir de sono. É simplesmente dormir no sentido para nós. Para nós sabermos a pessoa não está morta, mas diante de Deus, aos olhos de Deus, essa pessoa está viva e acordada, está desperta. Amém? Então isso é muito importante. Um escritor antigo, ele tem uma poesia, ele disse assim: olha, o sol pode continuar a nascer e a se pôr, mas nós, assim que nossa breve luz se apaga, dormimos por uma noite sem fim. Então é muito triste essa crença do mundo, que não há esperança, né? Não há esperança para o homem quando ele morre.
E as pessoas vivem nessa falta de esperança. É por isso que é tão importante nós falarmos da esperança do Evangelho para as pessoas, para que elas possam crer e serem salvas, para que elas possam desejar essa vida, experimentar da vida eterna que Jesus nos trouxe. Amém? Então é muito importante, é urgente a necessidade que temos como igreja, como aqueles que têm essa esperança, de falar para os que não têm. Nós devemos isso a essas pessoas. Você concorda com isso? Nós devemos isso. E é por isso que Paulo fala: olha, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então as pessoas que não têm esperança, e quem são as pessoas que não têm esperança? Os que não creem, né? Quem não tem esperança aqui são aqueles que não conhecem o Senhor. Então, a pessoa que não conhece o Senhor, ela não tem esperança, porque ela não conhece, ela não sabe das promessas de Deus. Mas nós que conhecemos, nós temos esperança, amém? Nós temos esperança do reencontro com esses irmãos. Nós temos a esperança, porque essa era a grande preocupação dos irmãos em Tessalônica. Eles estavam falando: olha, a gente entendeu bem que Jesus vai voltar, e a gente entendeu tão bem que a gente está vivendo intensamente para Deus. A gente está vivendo Cristo diariamente nas nossas vidas. Nós estamos falando de Jesus para as pessoas, nós estamos amando os irmãos, nós estamos vivendo intensamente o Evangelho. E só que eles estavam preocupados. Eles pensavam: e aqueles que partiram antes de Jesus voltar? E aí? Nós estamos esperando Jesus voltar hoje, a cada momento. Mas e aqueles que morreram? Então é uma preocupação legítima que esses irmãos tinham. Eles estavam preocupados se os irmãos que morreram antes iam perder esse momento tão glorioso de quando Jesus voltar para tomar a sua igreja, a sua noiva. Então eles estavam aflitos, eles estavam preocupados, eles estavam sem paz. Então Paulo responde eles, e Paulo fala: olha, eu não quero que vocês se preocupem ou se entristeçam como os que não têm esperança. Porque nós temos esperança a esperança de nos encontrar com o Senhor, e nós temos a esperança, amados, de reencontrar com os irmãos que partiram antes de nós. Você crê nisso? Glória a Deus por isso, né? Glória a Jesus que nós temos essa esperança, né? Que a morte não é o fim, a morte não significa o fim. Louvado seja o Senhor por isso, e nós podemos nos alegrar no Senhor, nessa verdade, nessa promessa. A Bíblia em Filipenses 1:23 diz assim: Paulo escreve aos Filipenses, e ele diz, falando sobre estar aqui nesse mundo ou partir para a glória, para estar com o Senhor. E ele fala no versículo 23 do capítulo 1 o seguinte: estou pressionado dos dois lados. Porque aqui é os Filipenses que ele fala: olha, viver é Cristo para mim, mas morrer é lucro. Por que ele diz isso? Porque ele fala o seguinte: desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas ele sabe que se ele ficasse, que ele estava prestes a ser julgado, talvez condenado, poderia partir mesmo para a glória, ser executado. E ele falou: olha, só alguém que crê mesmo, né, pode falar: olha, eu não sei se eu quero ficar, eu não sei se eu quero ir, porque se eu ficar eu vou viver Cristo, eu vou continuar falando do amor dele, a minha vida é maravilhosa por causa de Cristo. Mas se eu partir, eu vou ver face a face, né? Eu vou estar na presença dele. Veja que Paulo não tem dúvida de que partir desse corpo é estar em outro lugar, não ser na presença do Senhor imediatamente. Amém? Isso é maravilhoso. Então não existe estado de inconsciência, não existe sono da alma. Partir para o cristão é se encontrar com o Senhor. Louvado seja Jesus. E é por isso que nós temos a esperança e podemos compartilhar dessa esperança aqueles que não têm esperança. O versículo 14 diz: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Então veja que poderoso. Você crê que Jesus morreu e ressurgiu? Amém? Sim ou não? Sim, você crê que Jesus morreu e que ele ressurgiu, ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele venceu a morte não teve poder para reter Jesus,
porque ele viveu sem nenhum pecado e ele venceu a morte. Ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. Algo que nunca havia acontecido, aconteceu. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é verdadeiramente o Filho de Deus. É verdadeiramente o Salvador do mundo. Ele venceu a morte. Então, se você crê que Jesus morreu e ressurgiu, olha só, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com ele aqueles que nele dormiram. Então, Paulo ele está mostrando para os irmãos, ou lembrando os irmãos dessa promessa de ressurreição que nós temos em Cristo. Olha o que Jesus disse em João 11, de 25 a 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém. Nós cremos nisso. Jesus é a ressurreição e a vida. Louvado seja o Senhor. Aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê nele não morrerá eternamente. Então a morte para nós não existe. Jesus verdadeiramente venceu a morte, porque ele ressuscitou. Nós estamos nos aproximando da Páscoa, nós anunciamos, essa é a mensagem da Páscoa, Jesus vive, ele ressurgiu, ele venceu a morte, e é por isso que nós temos a esperança, nós temos a vida eterna, porque ele venceu a morte. E é tremendo, irmãos, porque Jesus ele teve a morte mais cruel, foi cruel a sua morte, para que nós, os que cremos, possamos estar assim, imediatamente na presença do Senhor, e não provemos do que é a morte. Nós não vamos provar o que é a morte, irmãos. Isso é bíblico, eu não estou inventando isso. Nós não saberemos o que é a morte, porque Jesus morreu e venceu a morte por nós, para nos trazer vida eterna, vida abundante e vida completa. Isso é maravilhoso, isso nos enche de alegria, Isso nos traz consolo, isso nos traz paz, isso nos traz motivação para viver. E Paulo queria que aqueles irmãos entendessem isso. Então, ele fala aqui, olha, se você creu que Jesus morreu e ressurgiu, saiba disso. Aqueles que partiram, aqueles que dormiram no Senhor, vão voltar com Ele. É tremendo, mas ele está falando isso. Cremos que Deus trará esses irmãos mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Então aqueles que nele dormiram vão voltar com Jesus. Nesse momento que nós, a igreja do Senhor, vamos nos encontrar com Ele nos ares, adivinha o que? Nós vamos encontrar o Senhor e nós vamos encontrar os irmãos que partiram antes de nós. Eles já estão com Ele. E isso é uma promessa de Deus para nós. Então Paulo, através dessas palavras, ele traz consolo, ele traz paz ao coração atribulado dos irmãos. Paulo está falando, olha, vocês não têm que se preocupar com os que partiram. Eu gosto de falar que aqueles que partiram antes estão ocupando os primeiros assentos, Eles estão ocupando os primeiros assentos, Eles já estão com o Senhor, já estão desfrutando. Nós não lamentamos como os que não têm esperança, Quando o ímpio morre, tem que lamentar mesmo, mas quando o cristão morre, nós não lamentamos porque essa pessoa está na presença do Senhor. Nós choramos por nós, que ainda estamos aqui, mas não pelos que partem, porque eles têm o consolo do Senhor, eles têm a promessa do Senhor. Então para nós a morte não é um inimigo a temer, amém? Não é um inimigo a se temer, porque Jesus já cuidou disso, graças a Deus. Jesus já cuidou disso. Então Paulo ele traz conforto ao coração daqueles irmãos. Olha, irmãos, fiquem em paz, eles estão bem, e de nenhuma forma, isso que Paulo está falando, eles vão perder esse grande momento, tá bom? Não fiquem preocupados com ele, porque os irmãos que partiram não vão perder esse momento glorioso, que é o encontro da igreja com Jesus nos ares. Amém, eles não vão perder. E aí no 15 ele diz o seguinte: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Então olha só que lindo. Em nenhum momento você vê na palavra de Deus, nas cartas de Paulo, ele ser tão direto e tão enfático. Ele fala, dizemos a vocês, e olha que autoridade, pela palavra do Senhor. Ele quer que os irmãos entendam que não vem dele. Ele quer que os irmãos entendam que ele não está inventando isso.
pela palavra do Senhor. Existe um tom profético nas palavras de Paulo aqui. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor. Em outras palavras, ele está falando: assim diz o Senhor. Nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, não precederemos os que partiram antes. E esse preceder não é só estar na frente, significa também tirar vantagem. Nós, os que estivermos vivos, não temos vantagem sobre os que partiram. Então Paulo está consolando o coração deles. Olha, talvez você seja um cristão que já passou pela cabeça o fato de que: ai Senhor, por favor, não me deixa morrer, eu quero estar aqui quando o Senhor voltar, né? E porque teme a morte, porque tem pavor da morte, porque pensa em morte dá calafrio. Mas essas palavras, elas são consoladoras. Paulo está falando: olha, os que partiram, eles não têm vantagem sobre os que ficaram, eles não precederão, eles não estarão na frente, eles não têm vantagem sobre, nós não temos vantagem sobre eles, sobre os que dormem. Então isso é muito importante, e Paulo fala isso como palavra do Senhor. Ele fala: olha, essa é a palavra do Senhor. E isso é muito bom. Então se existe alguém aqui com medo da morte, né, que essas palavras do Senhor, assim como Paulo falou, assim diz o Senhor, que você receba, assim diz o Senhor. Deus, ele já cuidou da morte. Você não deve temer a morte. Você não tem por que temer a morte. Jesus já venceu a morte para você. E ele já trouxe vida eterna, abundante para a sua vida. Amém? Não tema a morte. Versículo 16. Pois dada a ordem, veja que lindo, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, presta atenção comigo. Haverá uma ordem dada a ordem, haverá a voz do arcanjo e haverá o ressoar da trombeta de Deus. Talvez esses três sinais aconteçam ao mesmo tempo, talvez nessa ordem, mas todos eles têm a ver com o grande momento. Todos eles têm a ver com esse momento, porque o que vem depois? Dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Então esse é o momento, esse é o grande momento. Dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. É esse o momento. Essa é a hora. Essa é a hora que a igreja vai se encontrar com o amado da sua alma, com o Senhor, né? Que momento, né? Já parou para pensar nesse momento? Que maravilhoso, né? Que maravilha. O que você vai fazer, né? Como a canção diz: eu não sei se vou pular, se vou cair de joelho, não sei se, né, se vou dançar. O que eu vou fazer nessa hora, né? Que nós vamos nos encontrar com o Senhor face a face. Mas essa ordem, esses sinais, né, me lembraram. É inevitável não lembrar da parábola das 10 virgens. Se você lembra da parábola em Mateus 25, quando Jesus está dando essa parábola para falar do reino dos céus, e ele fala sobre 10 virgens. Ele fala das 5 prudentes que tiveram óleo, né, azeite na sua lamparina, e quando o noivo chegou, elas estavam prontas. Era o grande momento, era o momento do encontro, era o dia do casamento, e elas não iam perder aquele momento por nada nesse mundo, né? E aí diz ali que elas tinham prudência, elas tinham as suas lamparinas acesas, porque elas tinham óleo. Mas tinha as 5 virgens que eram birutinha, né? As 5 loucas ou insensatas. E por que elas eram insensatas? Por que faltava a sensatez? Porque elas não estavam nem aí. O casamento estava marcado, quer dizer, podia ser a qualquer hora, mas elas tinham que estar preparadas. E elas simplesmente se desligaram completamente. E o que aconteceu? Quando o noivo chegou, elas estavam tão despreparadas, tão descabeladas, tão enlamadas, tão distraídas, que elas esqueceram de pôr o azeite nas lamparinas e elas acabaram ficando.
Mas é interessante que no versículo 6, em Mateus 25:6, da mesma forma que é falado aqui, uma ordem é dada, um sinal é dado. E eu quero ler com vocês. Mateus 25:6 diz: à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Imagina isso. À meia-noite ouve-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. As loucas perderam o rumo, né? Estavam desorientadas, não sabiam nem o que fazer. Mas as prudentes, que estavam já preparadas com as suas lamparinas acesas, saíram para o encontro do Senhor. Não tem como a gente não pensar numa cerimônia de casamento, né? Há cerimônias de casamento de todo tipo, né? E com certeza vocês já tiveram em cerimônias, né, de todo tipo. Na nossa cultura não é o noivo que chega, né, é a noiva que entra. Mas mesmo assim, né, a gente pode fazer algo. Eu quero comparar o sinal. Algumas cerimônias têm umas menininhas, né, que vêm com um papelzinho, né? A noiva está chegando, né? Vocês já repararam isso? Um sinal foi dado, né? Um anúncio foi dado. Todo mundo, naquele momento que vê aquela garotinha com aquele papelzinho, já fica ligado, né? Bom, está perto da hora da noiva. Tem cerimônias que até trombeta, chofar a tocar. Vocês já viram? Nossa, né? É bem imponente, né? Meu Deus, ninguém vai perder essa, né? Essa não tem quem esteja dormindo, que não acorde, né? Porque, uau, o sinal foi dado, a noiva está chegando, todo mundo já sabe. Mas vamos supor que você já foi numa cerimônia que não teve nem papelzinho, que não teve nem trombeta, nem chofar, nem nada. Mas tem aquela música, né? A música da entrada da noiva. E aí não precisa outro sinal, né? Depois que entra a noiva, padrinho, madrinha, cachorro, papagaio, periquito, todo mundo já sabe que depois daquele silêncio quem vem é a noiva, né? E aí todo mundo já se prepara. E aí quando a música começa, todo mundo fica em pé, né? Quando a música começa, primeiro acorde, primeira nota, dá até arrepio. Todo mundo fica em pé. Porque todo mundo se prepara para o momento mais importante do casamento, né? Não é o sim, é a entrada da noiva. O sim já é praxe. É a entrada da noiva, né? Todo mundo se levanta, todo mundo espera, todo mundo aguarda esse momento. Irmãos, o Senhor está voltando. Louvado seja o Senhor. Jesus, Ele está voltando. E eu creio de todo o coração que o Senhor, pelo seu Espírito, está anunciando. O sinal está sendo dado. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu tenho certeza que os prudentes estão ouvindo o sinal. Eu tenho certeza que a noiva de Cristo está aguardando o Senhor. Eu não tenho dúvida disso, porque o sinal está se tornando cada vez mais claro, cada vez mais nítido, cada vez mais intenso, cada vez mais forte. E nós sentimos isso, nós somos convictos disso. E nós aguardamos, irmãos, no meio desse caos, dessa loucura que é essa vida, que é esse mundo, nós estamos com nossos corações alerta, nós estamos com as nossas lamparinas acesas, para nos encontrar com o Senhor. Amém? Nós estamos preparados, nós queremos continuar preparados, nós não queremos nos distrair. E eu creio que os sinais estão sendo dados. E eu creio que está ficando cada vez mais forte. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que o Senhor está falando à sua igreja. Estejam prontos, o Senhor está se aproximando, Jesus está voltando. Esteja preparado para se encontrar com o teu Deus. Prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Esse é o momento mais esperado da igreja do Senhor. E eu creio que para o Senhor também. Eu creio que não é só nós que queremos estar longe da presença do pecado de uma vez. Nós queremos, amém, irmão? Nós queremos.
Nós temos desejo de estar longe da presença do pecado. Mas eu creio que o Senhor também tem o desejo de nos tirar desse caos, né, desse mundo, enxugar dos nossos olhos toda lágrima, né, e nos consolar, né, eternamente. Eu creio nisso. Eu creio totalmente nisso. Em 2 Coríntios 5,8, se você gosta de anotar, diz: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Amém? Temos essa confiança e preferimos estar com o Senhor. Esse mundo está ficando cada vez mais desgostoso, não é não? Esse mundo está ficando cada vez mais sem sabor. Para aqueles que desejam, que anseiam a volta do Senhor, esse mundo não está suprindo, não está satisfazendo cada vez mais. E se isso está acontecendo com você, dê glória a Deus, não é? Se esse mundo não está te satisfazendo, se esse mundo só está te trazendo frustração, e quando você acha que vai se satisfazer, nada, e aquilo outro nada, glória a Deus, porque Deus está te dando a chance de identificar, de saber, de comprovar que esse mundo não é nosso, nós somos do Senhor. Esse mundo vai passar, e toda a concupiscência desse mundo vai passar, mas os que são do Senhor vão viver eternamente, irmãos. Essa é a nossa promessa, essa é a nossa esperança. Versículo 17: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Louvado seja o Senhor. Existe, né, um final feliz para nós, né? E esse final é para sempre, né? Para sempre. Nós estaremos com o Senhor para sempre. É só quem crê, não é, que tem essa promessa, né? Olha como nós somos privilegiados. Nós temos a promessa de estar com o Senhor para sempre. Louvado seja o Senhor. Nós teremos esse momento, irmãos, onde tudo vai passar. Tudo vai passar. E nós estaremos com o Senhor para sempre. Mas veja que ele fala no começo do versículo. Então depois, né, você veja que ele termina o 16 falando: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, tá? Isso quer dizer o quê? Quando fala ressuscitar, está falando do momento que eles recebem esse novo corpo, tá? O novo corpo que o Senhor preparou, e Paulo fala em sua carta aos Coríntios que Deus, ele preparou um corpo que não fica velho. Já pensou? Um corpo que não perece, um corpo que não se decompõe, células que não envelhecem, que não morrem. Um corpo feito para o céu. Esse corpo é terreno, é feito do pó, né? Ele vai se acabar. Mas Deus, ele prometeu um corpo que é eterno, é próprio para o céu. E essa é a promessa da ressurreição. Essa é a promessa de nós termos um corpo para sempre. Um corpo imperecível, um corpo perfeito. E isso é promessa de Deus. Então diz assim, olha, as pessoas que partiram, elas vão receber esse corpo primeiro. E só no momento do arrebatamento, nós, os que estivermos vivos, vamos receber. Então, imagina, se o arrebatamento acontecesse nesse momento, agora, tudo que é roupa, sapato, meia, óculos, relógio, aliança, tudo, brinco, presilha, fica aí. Vai tudo ficar. E você vai desaparecer. Só que no céu, você vai ter um novo corpo. Um novo corpo. Que nunca fica velho, que nunca morre, que nunca acaba. Então, é isso que está falando assim. Então, depois nós, os que tivermos ido, seremos arrebatados, arpazo ou rapturos, seremos tomados à força. Isso quer dizer sem resistência. Quer dizer que quando nós somos arrebatados, você vai ser tomado à força e não tem como resistir. É isso que a palavra quer dizer. Você vai ser tomado à força e não haverá resistência. Não há como resistir. Você estará com o Senhor nas nuvens para encontrar-se com Ele nos ares. E assim estaremos com Ele para sempre. Então, vai acontecer. E pode ser a qualquer momento. E pode ser agora. E nós aguardamos ansiosamente esse grande momento. A igreja do Senhor na terra, ela discute quando o arrebatamento vai acontecer. Muitos acreditam que esse momento do arrebatamento vai acontecer antes dos 7 anos de tribulação que há de vir sobre a terra.
Alguns acreditam que vai acontecer no meio dos 7 anos de grande tribulação. Depois dos 3 anos e meio de paz relativa, a igreja vai ser arrebatada, antes que o pior aconteça, dos 3 anos e meio últimos. Mas muitos acreditam que a igreja só vai ser arrebatada no final dos 7 anos. Bom, o que é indiscutível aos que creem? Que o arrebatamento vai acontecer. É indiscutível que o arrebatamento vai acontecer. Qual a nossa postura como igreja em relação ao arrebatamento? Nós cremos que o arrebatamento vai acontecer antes dos 7 anos de grande tribulação. Nós não estaremos aqui para ver o anticristo. Nós não vamos conhecê-lo. Nós não vamos ver os noticiários dele, trazendo uma paz mundial, uma economia só, ou uma religião só. Nós não vamos ver isso. E 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses nos dão base para acreditar nisso. 1 Tessalonicenses, Paulo está encorajando os irmãos a consolarem uns aos outros com a promessa do arrebatamento. Ele está falando em outras palavras: irmãos, vocês estão passando por lutas, está difícil viver, a perseguição está grande, estão desempregados, está um caos político, religioso, econômico, a guerra em todo lado, aguenta firme. Jesus está voltando. Logo, logo você vai estar livre disso. Logo, logo você estará longe disso. Ele está encorajando, ele está consolando os irmãos. Jesus está voltando. Em 2 Tessalonicenses ele fala do mesmo tema. E ele fala: olha, vocês estão passando por momentos difíceis. E Paulo fala uma coisa tremenda. A gente vai estudar logo depois 2 Tessalonicenses. Ele fala: olha, aguentem firme essa dificuldade que vocês estão passando agora. Porque logo o Senhor vai voltar. E os que te perseguem serão julgados. Eu acredito que se o arrebatamento da igreja realmente fosse acontecer depois da grande tribulação, Paulo ele não estaria preparando os irmãos para se encontrar com o Senhor primeiro. Ele estaria preparando os irmãos: tá ruim agora, mas vocês não sabem de nada. Vai ficar pior, entendeu? Tipo assim, isso que você está passando agora é fichinha do que está para vir. E não é isso que Paulo fala. Em Romanos ele escreve aos irmãos, a igreja em Roma, e ele fala: olha, não foi destinada à igreja a ira de Deus. A ira de Deus não foi destinada à igreja. Então, irmãos, a nossa posição é certa. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação acontecer. E se está perto, se a gente olha o mundo e já vê o caos, já vê todo mundo procurando um líder mundial, alguém que vai trazer paz no Oriente Médio, alguém que vai acabar com as guerras, alguém que vai acabar com os conflitos religiosos, com a pobreza do mundo. Pode ter certeza que o mundo está esperando esse anticristo, esse falso Messias, essa pessoa que vai tentar trazer uma paz falsa para um mundo sem Deus. Mas nós que conhecemos o Senhor e temos a esperança da sua volta, nós aguardamos novos céus e nova terra. Nós não estamos preocupados em nos agarrar a nada desse mundo. Amém? Então esse momento vai chegar e nós temos que estar preparados, e pode ser a qualquer momento. Para a gente terminar, irmãos, Paulo fala: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então, veja que Paulo fala: olha, não sejam consolados com essas palavras, mas consolem uns aos outros. Porque quando você sabe disso, há uma paz, há uma testificação do Espírito Santo no teu coração. Você tem paz, você tem consolo. Agora, o que você tem que fazer com essa palavra? Você levar aqueles que não têm. Vocês devem consolar os aflitos, vocês devem trazer esperança para os desorientados. Aqueles que estão preocupados com a morte precisam ouvir o que você ouviu, precisam saber o que você sabe, precisam crer no que você crê. Então ele fala: olha, consolem uns aos outros, leve esse consolo àqueles que precisam, porque é dessa forma que Deus trabalha, amém? É dessa forma que Deus opera. Nós somos consolados à medida que nós levamos consolo aos que não têm. Deus, ele trabalha em nós enquanto nós desejamos que outros conheçam Ele.
E isso é verdadeiro. A minha pergunta, irmãos, antes de, na verdade, de perguntar, duas coisas importantes que eu quero falar. Lembrar você, morrer para o cristão é apenas mudar de endereço. Amém? Jesus venceu a morte, você não deve temer a morte. A promessa de estarmos sempre com o Senhor, ela implica em algumas coisas que eu coloquei aqui para você. Continuação, isso quer dizer que você não vai perder nada, tá? Esperança, isso significa que você... Esperança fala do futuro e fala de algo sempre melhor, fala de algo muito melhor. E confiança, confiança fala de segurança, fala de paz, fala de consolo. E por último, fala de avanço, fala de seguir adiante, de motivação. Então a promessa do Senhor para as nossas vidas, de que Ele está voltando e nós seremos arrebatados, e pode ser a qualquer momento, deve gerar em nós com essa esperança, essa promessa, essas implicações de continuação, esperança, confiança e avanço. O Charles Spurgeon, vocês já devem ouvir bastante dele, ele escreveu uma coisa que eu achei muito linda e quero ler para vocês. Nós estaremos com Ele sem ter qualquer pecado bloqueando nossa visão dele. O entendimento será livre de toda lesão que o pecado tenha causado. E nós o conheceremos assim como nós somos conhecidos por Ele. Isso vai ser no momento, nesse grande momento, o momento mais esperado das nossas vidas, o momento que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor, com o amado das nossas almas no céu. Irmão, eu não sei como você está hoje, né? Eu não sei quais são as lutas, não sei quais são os teus desafios, não sei como se encontra a tua alma, triste, pesarosa, cansada, aflita. Não sei se você está doente, não sei se você está desesperado, não sei se você está se sentindo julgado, não sei se você está se sentindo condenado, mas há consolo nessas palavras, há esperança nessa promessa, há uma certeza que só o cristão tem por causa da sua fé em Cristo Jesus. Nós estaremos com Ele e nesse momento, nesse grande momento, nós seremos como Ele é. Tudo vai ser passado, irmãos, e isso deve motivar teu coração hoje. Isso deve fazer você viver intensamente para Jesus hoje. Isso deve fazer com que você queira amá-lo mais, que você se doe mais, que você deseje ouvir mais da voz dele, que você deseje andar mais perto dele, que você, assim como os irmãos em Tessalônica, deseje viver intensamente como exemplo para as pessoas que estão à tua volta, para as pessoas que estão longe, que você seja um modelo, que se você seja uma Bíblia aberta, que você seja a própria mensagem da volta de Cristo, pelo modo que você vive, pelo modo que você escolhe viver. Amém? Esse eu creio que é o desejo de Deus para nós. E eu oro, irmãos, independente de como você se encontra agora, continue louvando a Deus, continue orando ao Senhor, continue buscando a presença de Deus, porque quando você menos imaginar, irmão, você vai estar face a face com Ele para sempre. Amém? Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Apocalipse 1, de 5 a 6 diz assim: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Amém? Ele nos ama, irmãos, Ele nos libertou com o seu sangue. Algumas pessoas podem perguntar, mas vem cá, me fala mais sobre receber esse novo corpo. Vai ser quando assim que a gente parte, assim que a gente fecha o olho aqui, a gente já está lá com um novo corpo? A gente vai estar lá só em espírito, esperando esse momento de receber o novo corpo? Como que isso vai acontecer? Existe um corpo temporário para a gente estar no céu, para depois receber esse corpo eterno? Todas essas questões que eu estou falando para vocês são discutidas. Eu vou falar para você o que eu acredito. Eu acredito que nós vamos receber esse corpo imediatamente. Imediatamente. De qualquer forma, né, independente, a gente sabe por essa passagem
que os que partiram primeiro receberão o corpo primeiro, né? Receberão a ressurreição primeiro. E a gente, independente de quando seja, todos nós receberemos essa promessa. Mas por que eu falo que eu creio que imediatamente? Porque eu creio que Deus só criou o tempo para nos ajudar. Deus, Ele está acima do tempo. E quando a gente lê lá em Romanos 8, que aqueles que Ele chamou, Ele santificou, Ele justificou, é tudo no passado. Então, assim, na perspectiva de Deus, tudo isso, né, nós estamos vivendo o agora, né, esse momento, né, mas na perspectiva de Deus que é eterno, que sempre foi, que é e que sempre será, que não teve começo e nunca tem fim, nós estamos incluídos nesse eterno, nós estamos dentro dele. E para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, né? A nossa perspectiva de tempo só serve para nos guiar, né? Para nos ajudar, mas Deus está acima de todo o tempo que Ele criou. Então, não é por acaso que tudo aparece no passado. Na verdade, Deus já nos contou o final dessa história. Jesus ganha, o diabo perde. A igreja, ela é vitoriosa. A igreja, ela triunfa. Quando eu leio para você, Ele nos ama e nos libertou, é porque na cruz Ele já pagou o preço dos nossos pecados. Ele já nos vê glorificado com Ele nos céus. Você pode lutar hoje, não com a dúvida da vitória, irmão. Você pode lutar hoje com a certeza de que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso deve te motivar a lutar. Isso deve te motivar a continuar marchando. Isso deve te lembrar das promessas de Deus e se apropriar de tudo que Jesus Cristo fez na cruz por você. Amém? Não deixa, escuta o que eu estou falando, não deixa o diabo zombar de você, não. Não permita. Se agarre na palavra de Deus. Céus e terra vão passar, mas a palavra de Deus jamais vai passar. Se agarre nas promessas que o Senhor deu a você. Se agarre nisso, porque o diabo, ele fala demais. O diabo, ele acusa demais, ele julga demais. A vida da fé, ela está acima das acusações do diabo, muito acima, muito acima. Não duvide, irmãos, nem por um segundo que Jesus te ama e do que Ele te libertou, e que a obra que Ele fez na cruz para você é completa. Ela já é completa. Ela já é completa. Você já está completo em Jesus Cristo hoje. Creia e viva isso. Tá bom, antes da gente ficar de pé, rapidinho, só revisando o que a gente falou. Deus não quer que sejamos ignorantes sobre o arrebatamento da igreja. 1. Cristo voltará para tomar a sua igreja para si. 2. Ao soar da trombeta, a igreja será arrebatada para se encontrar com o Senhor nos ares. 3. Os que partiram antes de nós voltarão com Cristo. Aleluia. 4. Reencontraremos todos os irmãos que partiram antes de nós. 5. Não nos entristecemos como os que não têm esperança. Louvado seja o Senhor. Como Cristo venceu a morte, viveremos eternamente com Ele. 7. O cristão não morre, apenas se muda. 8. Estar ausente do corpo é estar presente com Deus. E 9. Devemos consolar uns aos outros com essas palavras. Amém? Agora sim, vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa promessa da Tua volta. O Senhor não nos deixou órfãos, Senhor. O Senhor nunca nos deixa, o Senhor nunca nos abandona. Eu oro, Deus, que essa noite seja uma noite especial para todos nós. Eu oro que seja uma noite especial para aqueles que já te conhecem há muito tempo. Que seja uma noite especial para aqueles que te conhecem há pouco tempo. E seja uma noite especial para aqueles que ainda não te conhecem, mas que venham a te conhecer essa noite. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor se revele. O Senhor revele o teu amor de uma maneira, Senhor, profunda, intensa. Senhor, revela para nós, Jesus, o que o Senhor fez naquela cruz. Revela para nós, Senhor, que o teu poder foi completo sobre as nossas vidas. Que o Senhor verdadeiramente pagou o preço dos nossos pecados com a tua própria morte, Senhor. Senhor, lembra-nos e nos dá fé.
Senhor, de que ali naquela cruz o Senhor não só morreu no nosso lugar, mas por causa da nossa fé em Ti, o Senhor nos traz vida abundante e eterna. Senhor, nos lembra que naquele momento da cruz, o diabo perdeu completamente o poder sobre as nossas vidas. Toda a condenação, todo o julgamento, Senhor, toda a sentença contrária, todo o mandamento quebrado, o Senhor Jesus pregou, o Senhor Jesus cravou, junto com o seu próprio corpo. E não só isso, o Senhor ressuscitou, comprovando que o preço foi pago e aceito pelo Pai. Oh Deus poderoso, Tu és o Todo-Poderoso, o que era, o que é, o que há de vir. Nós Te esperamos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, nós Te amamos. Nós dizemos que não há outro além de Ti, que só Tu és Deus, que Tu és Rei sobre as nossas vidas, Senhor, que Tu és o nosso dono, Senhor. Tu és o Rei do nosso coração, Tu és o Rei que vem, Tu és o Rei que reina hoje, Tu és o Rei que reina hoje. O Senhor não nos divide com ninguém, ninguém poderá arrebatar as Tuas ovelhas das Tuas mãos, Senhor. Essas são as Tuas promessas, Senhor. Renova o Teu povo hoje, Senhor, fortalece o Teu povo hoje, dá um novo ânimo à Tua igreja hoje, possamos viver intensamente para Ti, Senhor, que nossa vida seja como uma oferta queimando no Teu altar, Senhor, em adoração, em louvor, em serviço, Senhor, em levar a Tua palavra os que não têm esperança. Não deixa a gente perder tempo, Senhor. Oh Deus, o tempo é curto, o Senhor está voltando. Senhor, reacende o fogo da urgência em nossos corações, Senhor, que nós ansiemos Te ver face a face, Senhor. Eu oro, Deus, eu Te agradeço, nós Te louvamos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Igreja, nós vamos